Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e nesta aula nós vamos falar ainda sobre o SQL Server e como você pode identificar se uma função existe ou não no sistema de arquivos utilizando um comando ou comandos do próprio SQL Server. Vou abrir o SQL Server Management Studio. E aqui você se recorda que na aula passada nós fizemos aí a criação de uma função. Eu vou recriá-la, pois eu apaguei para teste. E agora, se passarmos a instrução para a consulta dos dados pessoais com base nesse CPF fictício, você vai perceber que eu consigo visualizar os dados da informação. A minha function existe. Então nós vamos fazer, via códigos, um código para identificar se uma função existe ou não. Vamos começar primeiro entendendo que é uma tabela no sistema. Vou dar aqui um select asterisco from. A tabela sys.objects ela permite a você listar todos os objetos do seu sistema operacional. Então nós temos lá vários objetos, como você pode ver nessa tela eu estou rolando, temos muitos itens que são objetos aqui do nosso SQL Server. Só que eu preciso filtrar algo do tipo função. Você se recorda que nossas funções começam com o caractere fn. Então eu vou dizer que eu quero que o name comece, seja like a fn underline, símbolo de porcentagem, e agora eu vou dar um F5. Se você não sabe usar o operador like, no curso de SQL Server completo que eu tenho aqui no YouTube, com mais de 15 horas de duração, você encontra muitas aulas a respeito do tema. Então notem que eu tenho aqui no meu select, na tabela sysObjects, a possibilidade de consultar se as nossas funções existem. Só que aqui eu tenho que fazer alguns testes, algumas análises. Primeiro, tipo. As funções 4 e 5, conforme você se recorda das nossas aulas, elas retornam table ou tabelas. Então eu tenho funções específicas de retorno de tabela. Também tenho funções que retornam valores escalares, que é o caso da função 2 e essa função do sistema. Como é que então nós podemos filtrar as nossas funções? Eu posso dar um where e a partir da busca do esquema, por exemplo, where esquema id seja igual a 5, eu visualizaria apenas o esquema, que eu coloquei dois where. O esquema 5 é o esquema Trovato. Então eu já consigo ver que eu filtro pelo esquema, então eu sei exatamente quais são as funções do meu sistema. E poderia também filtrar por tipo. Veja lá, endType igual, eu posso pesquisar aqui fn. Dando F5 eu veria a minha função 2, por exemplo. Se fosse outra função, aquelas que retornam tabelas, eu poderia filtrar por tf. Consultando aqui, pressionando F5, vamos ver as nossas funções. Perfeito. Mas como é que eu posso verificar se uma tabela existe ou não? Verifica se uma função existe. Nesse caso, nós vamos usar o comando ifExists. É um comando do SQL Server. E nesse comando, eu vou passar aqui para ele o objeto que eu quero que ele verifique se existe ou não. E eu vou passar isso através de um select. Então, select asterisco from. Vou usar a tabela sys.objects. E nesse caso, eu vou passar aqui um where para ele, que é a cláusula que eu quero verificar. Where object id é igual, e aí eu vou colocar um object id numa tabela. Então eu quero saber se existe aqui o nome da minha função. Esse N permite que eu verifique tabelas, se eu não me engano, da tabela de codificação brasileira de códigos. É como se nós pudéssemos aí dar suporte aos caracteres acentuados brasileiros. Você pode também tirar esse N, não há problema. Então vamos deixar ele. Inclusive encontrei isso na documentação do SQL Server. Também explico no curso de SQL para que ele serve. Trovato.fn 05, que é a nossa função, underline consulta, dados pessoais. Vou passar o nome correto aqui dela, vou fechar aspas simples. E aí eu vou verificar aqui e o type esteja entre alguns tipos padrão do SQL Server. São 5 tipos, então eu vou ganhar um tempinho aqui, vou copiar e vou colar 2, 3, 4, 5. O primeiro tipo aqui que nós vamos colocar vai ser o fn. Depois nós vamos colocar if, vamos colocar tf, fs
e por fim ft. Se nós dermos um select aqui sem usar o if exists, observe F5, você vai ver que nós conseguimos listar o nosso objeto. Então eu tenho condições de visualizar esse objeto. E quando eu dou um if exists, vou dar um F5, perceba que está faltando aqui ainda um comando. Eu preciso dizer o que eu quero fazer com esses meus dados antes de concluir. Por isso nós vamos dar um drop. Então drop function. Então eu vou executar, vou apagar a minha função fn 05 underline consulta dados pessoais. Ponto e vírgula. Vamos de novo testar. Ó. Eu vou testar esse meu select. A function retornou os meus dados. E a partir desta consulta agora eu vou rodar esse if exists. Você vai perceber que ele conseguiu concluir o comando com êxito. Se eu tentar fazer o meu select novamente lá na parte superior, você vai ver que não existe mais a minha function. Ela foi apagada. Esse tipo de comando, if exists, é útil se você vai, por exemplo, usar uma procedure, se você vai recriar a sua função, se você vai criar uma função e não quer que o sistema dê erro dizendo que essa função não existe. Então eu poderia colocar essa instrução antes do meu bloco lá das informações pessoais para verificar. Se existe, então apague antes de fazer novamente a minha função. Eu vou recriar a minha function. O código da minha function está aqui, ó, está recolhido. Eu vou executar novamente. E a partir do momento em que eu executo agora o código do select, você vai perceber na parte inferior que o select voltou a funcionar. Então eu consegui recriar a minha function, pois ela foi apagada caso ela existisse. E se você colocar qualquer coisa aqui, um nome diferente, eu coloquei um X adicional, quando nós dermos um select, você vai perceber que ele retorna vazio. E se nós tentarmos dar um drop na nossa função com um nome de tabela errado, apesar dele dar como concluído, observe, ele não apaga a minha tabela. Ela continua, pois ele não encontrou essa função com esse nome com um X no final. O nome tem que ser exatamente igual ao objeto para que isso funcione. Então observe que nós temos aí a possibilidade de filtrar e de visualizar informações, testar da existência de um objeto antes de criá-lo. Com isso, aprendemos a verificar se uma function existe já no meu banco de dados antes de tomar qualquer providência com ela, como por exemplo fazer um drop. Experimente, faça esse teste também. Esse código, como é bem simples, eu não vou colocar disponível para download, para que você possa escrever esse código e praticar os seus conceitos e assimilá-los. Espero que tenha gostado da aula, deixe seus comentários o que está achando dessa sequência de aulas sobre functions e em breve vou tratar de outras informações úteis aí a respeito das functions do SQL Server. Na próxima aula, se eu não me engano, vai ser como alterar uma function sem que você tenha que fazer novamente a sua criação. Até nosso próximo encontro. Bye, bye.